o Lula prometeu e o preço da picanha já baixou. Ainda vai baixar mais. Mas o fato é que nesses 100 dias de governo já dá para sentir toda a diferença. Nós temos agora um presidente de verdade. Superamos aquele pesadelo, aquele ranço, cercadinho do Alvorada todo dia, as motociatas, enfim, o Brasil entrou numa nova fase. Agora, quais as principais ações do governo Lula nesses 100 dias? Quais os principais desafios para o que vem pela frente? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Foram 100 dias, mas aconteceu muita coisa nesse período. A começar pela primeira semana de governo, quando teve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O Lula mal assumiu o governo e já teve que se deparar com aquelas cenas que nós vimos. Aliás, no dia ele estava em Araraquara, que foi atingida pelas chuvas, tempestade, enchente, morreu gente. E ele foi lá para se solidarizar e liberar recursos do governo federal. E, enquanto isso, teve aquela patifaria, aquela algazarra golpista em Brasília, quebrando os palácios, o Supremo e tudo mais. Então, a primeira ação do governo Lula foi reafirmar a democracia e deixar claro que o Brasil não aceitaria nem golpe de Estado, nem a violência da oposição bolsonarista. Bom, janeiro todo foi marcado por essa pauta, vocês devem se lembrar, aquela cena do Lula com todos os governadores, descendo lá a rampa, indo para o Supremo. Ou seja, ele construiu uma reação democrática. É inimaginável o Bolsonaro fazendo isso, por exemplo. Aliás, o ministro do Bolsonaro, que está preso até hoje, o Anderson Torres, foi um dos grandes arquitetos da tentativa golpista. Mas, enfim, passado isso, o governo começou a trabalhar. E trabalhou muito nesses 100 dias. Aliás, se a gente for somar as realizações do ponto de vista social do governo Lula em pouco mais de 3 meses, são maiores do que as do governo Bolsonaro em 4 anos. Por isso, a gente vai trazer aqui algumas iniciativas, 5 iniciativas principais desses 100 dias, para que no meio do turbilhão todo da rede social, do Zap, das notícias de dia a dia, a gente não perca a dimensão daquilo que é mais fundamental. Primeiro, o novo Bolsa Família. Durante 18 anos, o programa Bolsa Família foi decisivo para dar uma capacidade de consumo básico para os mais pobres, para tirar milhões de brasileiros da fome. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, como um esforço de várias políticas públicas pilotadas pelo Bolsa Família. E no governo Bolsonaro, ele se tornou uma coisa totalmente eleitoreira. Vocês vão se lembrar, na pandemia e tal, teve o auxílio emergencial. O Bolsonaro queria de R$200, pela pressão acabou virando R$600, depois ele cortou simplesmente o auxílio de 600, reduziu e tudo mais, e só no ano eleitoral, no ano passado, aí voltou 600 com consignado, ou seja, era um programa sem planejamento, era um programa casuístico para razões eleitorais. A reconstrução do Bolsa Família significa não só a retomada de um programa com começo, meio e fim, mas olhar para a particularidade de cada família. São várias diferenças. Vamos lá. A primeira, o Bolsa Família tem um valor mínimo de R$600 para cada família e ainda uma renda mínima por pessoa. Crianças, adolescentes, gestantes têm um valor adicional, com atualização permanente do cadastro único e fiscalização para você evitar fraudes, para que gente que não precisa não receba e gente que precisa receba. Esse é o objetivo de um programa. A gente sabe que, às vezes, se você não tem a atualização do cadastro num país de dimensões continentais, um programa que pega dezenas de milhões de pessoas, você permite muita injustiça. Bolsa Família agora estreitou o cadastro, pegou isso, tirou duplicidade. Ou seja, foi um trabalho de inteligência coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E, por fim, o Bolsa Família tem integração com outras políticas públicas. Não é um auxílio solto, um dinheiro que você dá. Tem as condicionantes, liga a ter filho na escola, liga a carteira de vacinação. Ou seja,
essa concepção do Bolsa Família como programa integrado de renda mínima para as pessoas que mais precisam no Brasil. O Bolsa Família voltou. Outro compromisso que o Lula tinha feito na campanha e que já assinou com menos de 3 meses de governo foi o Minha Casa Minha Vida. Vocês sabem que o Minha Casa Minha Vida, lá atrás, desde que foi criado em 2009, foi o maior programa de moradia da história do Brasil. Quando o Bolsonaro entrou, ele simplesmente acabou com Minha Casa Minha Vida e criou o tal do Casa Verde Amarela. Você não encontra nenhuma casa popular que foi construída no Brasil. Por quê? Porque o Casa Verde Amarela não era um programa social, era uma linha de financiamento imobiliário. Então ele dava crédito com juros mais baixos para famílias de classe média poderem adquirir seu imóvel. Ok, mas a questão é que 93% do déficit habitacional brasileiro são famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, que não conseguem pegar o crédito no banco, que não conseguem acessar esse programa. Minha Casa Minha Vida tinha um mérito muito grande que é o subsídio, era a faixa 1, e essa o Bolsonaro acabou. Que a pessoa, não importa se ela ganha um salário mínimo, se ela tem renda informal, se ela é catadora de reciclagem, se ela está desempregada, ela vai poder entrar no programa, porque esses são justamente os que mais precisam de moradia. Quem está lá na rua, na calçada, às vezes, dormindo ao relento. Então, esse Minha Casa Minha Vida, que olha prioritariamente para os mais pobres, mas que também tem as linhas de financiamento para a classe média, ele voltou. E voltou com novidades importantes. Aliás, a medida provisória está na Câmara, nós estamos fazendo um debate na Câmara e com o governo para aprimorar ainda mais, para poder, por exemplo, garantir uma linha de sustentabilidade, né? Estimulando conjuntos com energia solar, com água de reuso. Para além disso, a gente conseguir também melhorar a localização. Então, o novo Minha Casa Minha Vida prevê requalificação de imóveis urbanos nas regiões centrais, para não jogar aqueles conjuntos grandes pra caramba lá no fundão da periferia, onde não tem infraestrutura, onde não tem serviço público, onde está longe do local de trabalho. Tudo isso, o novo Minha Casa Minha Vida deve ser aperfeiçoado e apontar não só para um teto, mas para casa com dignidade integrada ao ambiente urbano. E o público prioritário do novo Minha Casa Minha Vida será pessoas em situação de rua, que são aqueles com máxima vulnerabilidade, e aquelas famílias que moram em área de risco. Ou seja, novamente, o Estado brasileiro vai olhar com carinho e botar recursos, são 10 bilhões só este ano para a construção de casas para as pessoas que mais precisam. Uma terceira realização muito importante desses 100 dias de governo Lula foi a volta do Mais Médicos. Vocês vão se lembrar que o Bolsonaro mandou embora os médicos cubanos. Pra vocês terem uma ideia, o programa tinha chegado a ter 18 mil médicos e nós terminamos o ano passado, no fim do governo Bolsonaro, com 8, menos da metade. E isso prejudicou justamente aquelas regiões mais longínquas, nos sertões, no fundão das periferias urbanas, as comunidades ribeirinhas, onde muitos médicos não querem atender, criando um vazio assistencial. O Mais Médicos levou profissionais justamente para essas regiões. Não só profissionais estrangeiros, como também brasileiros. Aliás, o programa, tanto naquele momento como agora, dá prioridade para os brasileiros. Também profissionais brasileiros formados fora do país. Agora, no relançamento do Mais Médicos, a perspectiva é contratar 15 mil novos profissionais até o final desse ano, levando o programa ao máximo de atendimento e conseguindo garantir profissionais de saúde nas regiões que mais precisam e que mais estão abandonadas. Bom, Paiva, aí a pessoa pode perguntar, mas já existia o Bolsa Família, já existia o Mais Médicos, já existia o Minha Casa Minha Vida, o que o Lula fez de novo? Foram programas que deram certo e que foram destruídos. Ou seja, é por isso que está no lema do governo do Lula, e a gente tem falado isso à torta e à direito, é um governo de reconstrução. Porque experiências que tinham sido essenciais para melhorar a vida do povo brasileiro foram desmontadas, foram destruídas. Citamos esses programas, tinha outros, também relançou o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos para Combate à Fome, e tantos outros. Nesse caso, você não tem que reinventar a roda. Deu certo? Retoma e aprimora.
Essa é a questão. Você aprende com os limites do programa, porque todo programa tem limite, não existe isso, olha, esse foi o perfeito, absoluto. Não. Então você está aprendendo, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Foi o maior programa habitacional da história do Brasil, mas tinha um problema, que era jogar as pessoas, ia numa lógica, que é a lógica do setor imobiliário, da construção, jogar as pessoas para periferias mais distantes, onde os terrenos são mais baratos. Agora, o novo Minha Casa Minha Vida está propondo mecanismos para construção em áreas melhor localizadas, com infraestrutura, com serviços perto do local de emprego, está propondo mecanismo de sustentabilidade, priorizando a energia solar, está propondo priorização para a população em situação de rua que não foi atendida no programa. E a mesma coisa, o Bolsa Família aprimorou também muitas coisas, o Mais Médicos está aprimorando também processos. Então, é o relançamento desses programas, mas com um aprendizado, né? Corrigindo aquilo que não deu muito certo e mantendo e aprofundando aquilo que deu certo. Então, eu acho que isso é chave nesse primeiro momento. É lógico que terão novos programas, porque a realidade mudou. Agora, depois de pegar um país devastado, num primeiro momento, você tinha que reconstruir, restabelecer as bases daquilo que a gente já conhecia e que funcionou bem. Quarto ponto importante de atuação do governo nesses 100 dias. Revogação do decreto de armas. Vocês sabem que nos últimos 4 anos, arma virou sinônimo de prestígio, de coisa boa no Brasil, né? Era impressionante, né? O presidente posava em clube de tiro e não sei o quê, fazia arminha com a mão, né? Foi o símbolo da campanha eleitoral do Bolsonaro e tudo mais. Tanto é que a resposta do nosso campo foi mais livros, menos armas. Ou seja, um país que busque investir na cultura, na educação, não na reprodução da violência. E o Lula havia assumido o compromisso de que reveria o libera geral de armas. Isso não quer dizer, é importante porque teve toda uma fake news nesse aspecto, acabar com os CACs, os colecionadores, atiradores, quem faz tiro esportivo. Não quer dizer isso, mas quer dizer colocar limite e fiscalização, regulamentar. Por isso, o Lula soltou um decreto que suspendeu novos clubes de tiro, que suspendeu novos registros de arma e que determinou um cadastramento das armas compradas no Brasil de 2019 em diante, para que você tenha um controle, e aí tanto de armas como de munições. Isso é fundamental, gente, porque muitas armas compradas no mercado legal acabam sendo desviadas para o mercado ilegal. Isso cria um ambiente de insegurança na sociedade e de risco maior de que isso vá totalmente para o mercado ilegal de armas, abastecer as munições, as armas. Ou seja, o Lula botou um freio de arrumação e falou, ó, acabou o libera geral de armas. Isso é muito importante para a gente reforçar que a segurança tem que ser pensada como segurança pública, não é no cada um por si. Não pode ser bang-bang, né? Nós temos que pensar a segurança a partir do fortalecimento das instituições de Estado. E um quinto ponto que marcou esses 100 dias foi a atuação do governo no enfrentamento à crise Yanomami. Isso partiu o coração, mexeu por dentro com qualquer pessoa que tenha sentimento no Brasil. Eu estava conversando com um médico, um profissional de saúde muito renomado, que me disse outro dia que quando viu as fotos, os vídeos das crianças Yanomami, que ele não via isso no Brasil desde os anos 70. As crianças com desnutrição grave, gente morrendo de fome, aquele estado de abandono, que foi resultado do garimpo ilegal em terras indígenas. Não só lá em Roraima com os Yanomamis, mas a maneira como os povos originários foram tratados em todo o Brasil. No governo Bolsonaro foi carta branca para madeireiro, carta branca para garimpeiro, carta branca para desmatador. Né? Foi uma coisa assim, de destruição do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano para os povos da floresta. Então, assim, ali logo no início de governo, ver como é que estava o abandono, e o bolsonarismo veio com uma fake news que eram venezuelanos, toda aquela coisa. E a atuação do governo Lula foi enérgica e necessária. O que o governo determinou? Suspendeu o tráfego aéreo e fluvial, deu prazo para a retirada de todos os garimpeiros de lá, reestabeleceu o território Yanomami como uma área, uma reserva, uma área protegida e deu todo o apoio social, sanitário, alimentar, enfim, de todas as áreas para que o povo Yanomami pudesse reconstruir
o seu modo de vida que tinha sido devastado pelas invasões de garimpeiros. Enfim, gente, o Brasil voltou a ter um governo que olha para o povo, para as pessoas, tem um olhar humano, que defende as crianças na escola, que defende que qualquer brasileiro na periferia da cidade, numa comunidade ribeirinha ou em qualquer canto, tenha acesso a um serviço de saúde, a profissionais, a médicos e que todo mundo possa comer e viver dignamente. Ao contrário das fake news que os bolsonaristas espalham todo dia, esses 100 dias de governo foram de muito trabalho, muitas realizações. Aqui eu foquei em 5 que eu considero especialmente importantes, mas a gente poderia citar muitas outras. Eu tô lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, ajudando com muito orgulho o presidente Lula a reconstruir esse país. E você que tá aí, aproveita, compartilha esse vídeo, manda até no zap pro tio bolsonarista. Vamos disseminar a informação real e verdadeira para poder derrotar as fake news. Muita coisa foi feita nesses 100 dias e muitas mais serão feitas nos próximos 4 anos. Esse foi mais um Café com Bolo. Para fazer um bom café, meu bem.